Igreja. Bom, quero dizer de novo que eu estou nervoso de estar falando aqui, né? É engraçado que eu tenho, o Sandro sabe disso, muita facilidade de exposição oral. Faz parte da minha atividade profissional. E eu participo de reuniões difíceis, mas todas as vezes que eu venho aqui, me dá um frio na barriga, eu fico meio trêmulo. E talvez seja, e eu creio assim, pela seriedade, quando a gente vai tratar da palavra de Deus, com o temor que a gente deve ter. E quanto mais eu me aprofundo na busca pelas coisas de Deus, quanto mais eu me aprofundo no estudo das coisas de Deus, e assim tem sido a minha jornada, mais eu sinto o peso de falar sobre o que Jesus tem feito na minha vida. Eu não sei se é assim com vocês, mas tem sido comigo. E quando o Flávio me chamou na sexta-feira e falou: Temer, eu queria que você falasse, o tema é provisão. Mexeu muito comigo, porque talvez seja o tema que eu tenha maior familiaridade. Nem todos sabem, e não gosto de sempre que eu tenha essa oportunidade de ficar lá sobre a história do Riad, mas nesse tema em específico não tem como ser diferente. E eu queria, não sei, Neto, se está pronto aí, mostrar uma foto para vocês. Não sei se dá para enxergar bem. Esse foi o limite, eu acho, maior de toda essa história do Riad no hospital. Para quem não sabe, eu tenho um filho hoje com 9 anos, que nasceu com um problema cardíaco, e a história dele, que era uma cirurgia, virou mais de 25, e eu e a Verusca, que por sinal é aniversário dela hoje, te amo. E nessa história toda do Riad, eu fui confrontado, se quiser tirar, pode tirar, que é uma foto muito feia. Eu fui confrontado com a minha autossuficiência. Eu, que comecei a trabalhar com 14 anos de idade, fazendo estágio, aos 17 comprei meu primeiro carro. Meu pai não deixou eu dirigir, o carro ficou 1 ano na garagem lá. E eu estava habituado, através da força do meu braço, ter condições de prover tudo aquilo que eu precisava. E eu sempre fui muito independente financeiramente, e eu sempre busquei de forma muito acentuada as coisas desse mundo. E nessa fase do Riad, eu não conseguia administrar essa situação que ele passava com a minha atividade profissional. E eu, conversando com a Verusca, a gente chegou no entendimento que era melhor a gente se desfazer daquilo que a gente tinha acumulado ao longo do tempo, para que eu pudesse viver com ela e com o Riad esse momento. Então, eu, de fato, me internei no hospital nesses 7 primeiros meses, e abri mão da minha carreira executiva. Na época eu ganhava uns 30 mil reais por mês. Então vocês imaginam o que é você abrir mão de uma remuneração como essa, que só aumentava, porque é um trabalho comercial, quanto mais você vende, mais você ganha. E eu tinha conquistado tudo o que vocês podem imaginar. Eu tinha na época 32 anos, e eu achava que eu podia resolver qualquer coisa. E quando essa história toda aconteceu, eu me vi sem o mínimo de remuneração para levar comida para dentro da minha casa. Porque aquilo que eu pude desfazer de forma imediata, eu fui desfazendo. Vendi carro, vendi moto. Mas quando chegou na parte de vender apartamento, por exemplo, não é rápido. E o dinheiro foi acabando e eu não tinha muita reserva. A gente tinha acabado de mudar de um apartamento menor para um apartamento maior. E, obviamente, que em função de família e de amigos, o essencial não faltava, mas o nosso custo de vida era muito alto. Então, a gente entrou numa situação bem complicada financeiramente. E isso foi muito doído para mim, do ponto de vista do meu orgulho, da minha autossuficiência. E eu poderia passar horas aqui contando as provisões de Deus nesse período. Mas mais do que isso, eu queria ler com vocês Mateus 6, de 30 a 33.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E refletindo sobre esse versículo e buscando estudar sobre ele, a gente chega numa diferença entre graça e justiça. E muitos pregadores, de forma intencional e com o coração no lugar errado, em busca de dinheiro, de fama, de curtidas na internet, utilizam o termo graça para coisas desse mundo, quando graça se refere às coisas do alto, especificamente a salvação, a eficácia do sangue de Jesus na cruz e a nossa salvação. E essa é uma reflexão que eu quero trazer, porque você pode ler esse versículo de forma literal e entender que é uma promessa para as coisas desse mundo, e não é. Aqui, ele faz referência que não adianta você ser submisso a Deus por motivos egoístas. Porque quando Deus, mesmo num milagre como esse na vida do Riad, e por consequência na vida da minha família, uma história que seria para destruição e virou bênção sem medidas, não está restrita à nossa casa. O Senhor Jesus salvou o Riad e com isso alcançou muitas pessoas. Daquele hippie lá na minha casa que o Lucas liderava, sei lá, acho que umas 10 pessoas foram batizadas. E jamais eu teria me voltado para Jesus, não fosse toda essa situação do Riad. Então, muitas vezes, a gente pega versículos da Bíblia com promessas de coisas eternas e quer trazer para a realidade desse mundo. E isso é um grande equívoco. Porque o Senhor Jesus, mais do que preocupado em te dar um carro e uma moto e uma casa boa, e Ele pode fazer isso conforme Ele convém, conforme o propósito que Ele tem, Ele está preocupado com a sua salvação. E as pessoas, quando vêm para Cristo com o coração no lugar errado, elas correm o risco de achar que a promessa de Deus é mentirosa, quando não é. A Bíblia, ela é totalmente verdadeira em todo o seu conteúdo. Ela não tem nenhum erro. O erro é o nosso ao pegar promessas eternas e trazer para coisas desse mundo. Se o propósito de Deus, ao permitir você passar por uma dificuldade, seja ela qual for, para que depois o nome dele seja glorificado, isso vai acontecer. Esse é um exemplo, eu falo sempre, e eu comento sempre isso, e quando eu falo sobre as coisas de Deus, quando eu falo sobre a Bíblia, quando eu falo sobre os versículos, eu falo para mim mesmo. Essas reflexões todas que eu trago, são reflexões que eu trago para mim, não é apontando para ninguém. Leonard Ravenhill diz assim: a maioria dos cristãos oram para serem abençoados, poucos oram para serem quebrantados. E eu, até passar por essa situação toda com o Riad, eu era como a grande maioria das pessoas que falam assim: não, eu creio em Deus. Mas creio em Deus a partir de que visão? A partir de que ótica? Para satisfazer esses desejos egoístas? Ou creio em Deus no sentido da salvação, para que outras pessoas sejam salvas através de nós e principalmente apesar de nós? Em 1 Timóteo 5,8 diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Esse é um outro exemplo de versículo que a gente pode pegar e olhar sob o aspecto das coisas desse mundo.
quando ele está falando aqui, na verdade, de que uma família aos pés de Jesus é canal de bênçãos para a sociedade. E é sempre uma discussão que eu tenho com a Verusca de um tempo para cá. Falo, Vê, a gente não faz ideia como o nosso relacionamento maduro em Cristo tem afetado positivamente tantos que nos convivem conosco. E não seria assim, irmãos, se fosse através da nossa força ou da força dela. Porque nem sempre foi assim. E o Senhor Jesus veio nos incomodando a partir de tudo isso que a gente passou junto. E a gente pode testemunhar isso com muita tranquilidade, porque a gente viu muitos e muitos pais dessas crianças se separarem na porta da UTI. Histórias de homens que abandonaram a esposa e o filho na UTI e arrumaram outra mulher. Muitas. São inúmeros os casos que a gente ficava sabendo. Essa ideia que a gente tem a partir desse primeiro versículo que eu li, Mateus 6,30, sobre as coisas desse mundo, nos confronta com a ideia de que se Jesus fosse cumprir essa pseudo-promessa, porque ele não prometeu coisas materiais, e a gente não conquista, que ele não está olhando para nós. Quem já pensou assim? Eu, em algum momento, nessa trajetória aí, falava assim, onde está Deus que deixa meu filho passar por isso? É muito difícil, é uma situação extrema. Só que aí a gente vai ler Filipenses 4,12, escrito por Paulo falando, né? E Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento. Olha só, Filipenses 4,12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Aonde está o erro na interpretação desse versículo, desses pastores da prosperidade? Quando ele deposita a paz, a sua própria paz, nos bens materiais, que são passageiros. E quando, porventura, algo não dá certo nesse campo, acaba que nos abatemos, acabamos nos afastando de Deus, porque estamos vinculados a Ele pelo motivo errado. Em Salmos 37, 25, diz assim: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Esse versículo, que também é usado por muitos de maneira errada, fala da fidelidade de Deus em cuidar daqueles que buscam a sua justiça. Quando você de fato entrega a sua mão na vida de Jesus e você em obediência começa a agir não conforme a sua vontade, mas conforme aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Quem é mais próximo de mim aqui sabe, e eu quero dar esse testemunho, a partir do meu mergulho um pouco mais profundo nas coisas de Deus, nesse entendimento de um curso que eu estou fazendo para eu poder ganhar mais conhecimento, ter mais embasamento, da minha leitura diária da Bíblia, de outros livros. Discuto muito com o Sandro esses livros, mando print para ele, a gente fica debatendo. O Senhor me confrontou, falou: olha, você tem pedido mais de mim, você tem pedido mais daquilo que eu posso te revelar da minha palavra, porque erroneamente muitos também dizem, para mim, Dani, muitos também dizem que a palavra é interpretativa, quando na verdade não é, ela é revelação. E quanto mais você se coloca em secreto e mais você estuda, mais o Senhor fala com você. Mas esse nível de revelação é exatamente proporcional ao seu nível de entrega. E eu comecei a buscar e eu tive algumas experiências. O Daniel estava em uma delas junto comigo. Foi uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca tinha experimentado aquilo. E eu buscando, e um dia eu orando em secreto, o Senhor falou comigo: não adianta você pedir mais de mim, quando eu já te pedi
para você parar de tomar sua cerveja e você não me entregou. E aquilo foi um soco no meu estômago. Eu falava assim, gente do céu, como é que eu vou comer torresmo sem cerveja? E foi um processo. Eu tentei, durante um tempo, falar não, 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 até que um dia eu decidi. Eu falei, eu não posso continuar num caminho aonde eu sei que o Senhor já me pediu isso. E todas as vezes que eu sento numa reunião social e eu não tomo a cerveja com álcool, eu levanto um tributo àquele que me amou primeiro. E eu não sei muito bem explicar isso do ponto de vista teológico, mas o Senhor abriu uma grande avenida de entendimento da sua palavra a partir disso. E essa revelação e esse entendimento tem tornado encontros sociais que antes eram encontros sem nenhum tipo de objetivo frutífero em grandes hips. Então as nossas reuniões agora sociais, elas viraram conversas sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aquilo que o Senhor tem feito através de nós e apesar de nós. E todas as vezes, pastoreiros, que eu tenho a oportunidade de falar aqui, eu louvo a Jesus pela sua vida, por tudo aquilo que o Senhor é de exemplo frente a essa igreja, aquilo que, através desse corpo ministerial aqui, foi semeado no coração das pessoas que estão aqui, das pessoas que verdadeiramente se converteram, aquelas pessoas que deixaram de ser criaturas e passaram a ser filhos, e que alcançam um estágio da paz que excede todo entendimento. Nós, empresarialmente, temos muitos desafios. E eu sempre dou esse testemunho lá no nosso RIP, lá na empresa. Se eu não estivesse enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, 2023 eu tinha enlouquecido. Tamanho foram as nossas dificuldades, do ponto de vista de negócios. Mas a certeza que o Senhor está absolutamente no controle faz com que a gente consiga descansar em meio ao caos. E essa lógica de Jesus é uma lógica que sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu falo, Senhor, quando que eu me vi numa posição de liderar um grupo de estudo bíblico? Quando que eu me vi na posição de poder falar para a igreja, de poder semear a palavra de Deus na vida daqueles que convivem comigo, da forma como o Senhor tem feito? E aí eu fui buscar a lógica de Jesus e eu queria compartilhar com vocês. Mateus 2,6, o último é o primeiro. Levítico 22 e 26, o maior é o menor. 1 Coríntios 1, 27, o louco é sábio. Joel 3,10, o fraco é forte. Mateus 5,5, o que chora é feliz. Mateus 5,10, o perseguido é abençoado. 1 Samuel 16,7, o rejeitado é amado. Atos 20, 25, dar é melhor que receber. João 20, 29, primeiro crê, depois vê. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E eu queria te convidar, eu queria fazer uma oração, agora ao final da minha palavra. E se você ainda não está nesse lugar que o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, me colocou, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, que eu queria fazer uma oração para que você solte a sua vida nas mãos de Jesus, entregue a sua vida nas mãos de Jesus, para que o Senhor possa, a partir dessa entrega, fazer a obra que você tanto pede, fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida, e que você seja um canal de bênçãos para aqueles que você convive. A gente precisa entender que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, e as pessoas que eu atinjo, que eu tenho interação, não são as mesmas pessoas que o Ricardo tem interação, que o Daniel tem interação, que o pastor Eros tem interação. Então nós temos o dever de abrir a nossa boca
Então, se você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, a ponto dessa dependência de provisão, também das coisas desse mundo, mas principalmente das coisas eternas, eu quero orar com você. Se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai amado, em primeiro lugar e como sempre, eu quero te pedir que, se eu falei algo fora do contexto, que o Senhor apague do coração dos irmãos. Mas que, se eu falei algo conforme o sentido da sua palavra, que é viva e eficaz, que a sua palavra atinja em cheio o coração dos irmãos que estão aqui. A gente sabe, Senhor, pelos seus mandamentos, por aquilo que o Senhor nos deixou escrito, que a vida ao seu lado não vai deixar de ter problemas, mas que o Senhor, como Pai amoroso, estará de mãos dadas conosco e fará com que cada desafio seja vencido para que seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, eu quero declarar na vida desses irmãos que se levantaram, que tiveram essa coragem, que o Senhor vai abalar tudo aquilo que for abalável, mas que o Senhor vai semear no coração desses irmãos a certeza de que o Senhor está no absoluto controle. A sua palavra diz lá em Jeremias 29:11, e eu gosto muito desse versículo, que os seus planos são planos de bem e não de mal. Que o Senhor fixe isso no coração dos irmãos, na certeza que o Senhor nos ouve. Também quero pedir pelo Flávio, que está no hospital, para que o Senhor, no sentido da provisão, que o Senhor entre com providência naquilo que o Senhor tem para o Flávio, para a vida do Flávio. Eu creio, Senhor, e assim orei com ele no hospital, que o Senhor pode devolver as funções do organismo dele. O Senhor que fabricou cada célula daquele organismo, o Senhor que sabe a importância que ele tem para a sua obra, e que o Senhor faça isso para que ele, como homem de Deus, seja um símbolo do seu amor incondicional, meu Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Onde guiar